Seguinte, vamos lá. Seguinte, o que que vai ser a nossa aula hoje aqui, ó, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer hoje é alguns exemplos, tá? Para tentar consolidar aquela última parte da matéria que a gente fez lá, que é basicamente foi um monólogo, né, ali falando de diodos e MOSFETs, tá? E nós vamos tentar fazer alguns exercícios e eu vou passar mais um trabalho para vocês, tá? Basicamente isso. Então, só, né, fazendo um apanhado aí novamente do que a gente está vendo nessa disciplina, a gente está aprendendo a projetar, a definir uma fonte chaveada, tá? Uma fonte chaveada, lembra o que é uma fonte chaveada, né? É um conversor estático que está convertendo a energia de uma certa fonte em outra. E geralmente, quando a gente fala em fonte chaveada, a gente está pegando uma energia que vem da rede elétrica, né, que está em 311 de pico, senoidal, e a gente está convertendo para um valor contínuo controlado, com proteção, né, para alimentar uma determinada carga, tá? Então, a estrutura padrão que tu tem numa fonte chaveada é essa que a gente vem discutindo, que está sendo apresentada aqui para vocês, que a gente vem discutindo há bastante tempo na nossa disciplina, tá? Eu trago esse exemplo porque ele é bem visual, tá? Se tu olhar, hoje em dia, qualquer equipamento eletrônico, qualquer equipamento, ela tem uma fonte de entrada, tá? Isso porque tudo vai ter alguma coisa eletrônica dentro, e qualquer circuito eletrônico que tu tenha dentro de qualquer equipamento, eles trabalham em tensão contínua. Trabalham em 12 volts, 20 volts, sei lá, 9 volts, né? Seja o telefone, seja um display, até uma TV, qualquer coisa que tenha um circuitinho eletrônico, ele trabalha em tensão contínua, tá? E quem sintetiza essa tensão contínua geralmente é uma fonte chaveada, tá? Ela drena a energia da rede, que é senoidal, e sintetiza essa tensão contínua. E a estrutura mais padrão que a gente vê de fontes chaveadas, né, como por exemplo carregadores, fontes, né, quanto a estrutura mais padrão que a gente vê são conversores flyback, tá? É um retificador, claro, porque tem a rede, né, a rede, a entrada do teu sistema é a rede elétrica, né, a entrada é a rede elétrica, que está representada a entrada para vocês. Então, tu tem que passar por um estágio de retificação, né, tu observa aqui que tem um retificador em ponte completa, e esse estágio de retificação, ele alimenta um conversor CC-CC, tá? Que é esse conversor que vai regular, que vai transformar o valor para o valor que tu quer, que vai garantir as proteções e assim por diante. E daí esse conversor CC-CC que a gente geralmente vê em fontes chaveadas, o mais comum são conversores flyback, tá? Então toda a nossa disciplina aí é em cima desse conversor CC-CC, né? Então a gente já entendeu como que ele funciona, né, melhor, antes de falar isso, né, é um conversor flyback e esse conversor flyback, então a gente tem a parte de retificação que vai alimentar o conversor, e ainda tu tem toda a parte de controle, que é a parte que é um circuito integrado, que a gente vai conversar ainda sobre isso, que é quem sintetiza aquele sinal PWM para abrir e fechar a chave, na frequência que a gente define, com a razão cíclica que a gente define, tá? Então, essas são as partes, geralmente, da tua estrutura, certo? E como eu falei, é o flyback, que é o coração, que é a parte principal desse conversor, é ele que a gente vem estudando. E aí vocês já aprenderam a basicamente a analisar e equacionar, que são desenhar aquelas primeiras aulas lá onde a gente desenhou as formas de onda, isso é analisar, certo? A gente saber formas de onda, equações que descrevem e valores de tensão e corrente no nosso sistema. Então isso é equacionar e analisar. E com base nessas formas de onda e nessas equações que descrevem essas formas de onda, a gente foi capaz de definir algumas diretrizes de projeto. O que é projetar o flyback? É projetar o acoplamento magnético e o capacitor de saída, basicamente, tá? Projetar o L e o C, né? Esse acoplamento magnético aqui. E lembra, né, que esse acoplamento magnético ele não é necessariamente, ele não é igual um transformador de verdade, tá? A gente pode até chamar de transformador, mas ele não opera igual um transformador, né? Ele acumula energia numa primeira etapa e fornece na segunda etapa. E isso fica repetindo na frequência de operação, tá?
Então, a gente aprendeu a calcular o valor dessa indutância magnetizante, desse capacitor, e a gente ainda aprendeu a projetar fisicamente esse indutor, né? Então, eu salientei para vocês que um indutor não é uma coisa que tu encontra que nem um resistor. O resistor tu compra naquele valor para aquela potência e deu. O indutor não, o indutor ele é muito pessoal de cada fonte chaveada, digamos assim, né? Porque o projeto do indutor leva muitas variáveis em consideração, né? Então, a gente fez toda aquela parte da disciplina ali pensando como que eu projeto um magnético, né? Que aqui na nossa fonte é esse magrão aqui, que a gente tem que definir núcleo, tem que definir bobina, tem que definir espiras, né? Tem que definir tudo isso para fazer a implementação prática desse indutor da fonte chaveada. Então, a gente passou por uma das metodologias de projeto, que é a metodologia EAW, e depois disso, né, depois de projetar fisicamente esse acoplamento aqui, a gente já tem uma metodologia para fazer isso, a gente partiu para os semicondutores, né? Também tem que saber definir esses elementos aqui, né? Qual que é o diodo, qual que é o MOSFET que tu vai usar. Existe uma infinidade de modelos de semicondutores, tá? Mas qual que tu vai usar? Isso depende muito da potência, da frequência que tu vai trabalhar e depende mais especificamente dos esforços de tensão e corrente. Então, a gente fez uma aula para cada semicondutor desses, tentando entender quais que são as peculiaridades de um semicondutor desses para a fonte chaveada, que são semicondutores de potência, que a gente diz, né? Então, é um diodo de potência para a fonte chaveada, é um MOSFET de potência para a fonte chaveada. O que difere esse MOSFET, por exemplo, dos FETs que a gente via lá em dispositivos 2, né, que a gente estudou FETs lá, é que aqueles FETs lá, que também são chaves, elas operavam como amplificador de sinal, e sinal muito baixo, né? Sempre eram milivolts que a gente trabalhava. Aqui é a mesma coisa, só que esse cara é de potência, né? Ele está trabalhando como chave e ele vai conduzir correntes altas ou vai bloquear tensões bastante elevadas, tá? Então, por isso que a gente diz que é um MOSFET de potência e um diodo de potência, mais especificamente para fonte chaveada, né? E daí a gente viu as peculiaridades lá construtivas, o que que diferenciava esses elementos aqui dos outros diodos e MOSFETs que vocês já viram por aí, tá? Nas outras disciplinas ou em outras aplicações. Beleza? E aí, a gente viu, né, como que projeta esses dois elementos, a gente tirou algumas diretrizes de projeto em função dessas características não ideais que a gente viu que esses caras têm, tá? Então, aqui tem um exemplo típico, né, do que é um MOSFET, o que é um diodo para essas fontes chaveadas, tá bom? Aqui no nosso circuito de exemplo, né, lembrando, né, que aqui está a entrada, o filtro de entrada, ponte retificadora, acoplamento magnético do flyback. Aqui tá teu MOSFET. E o diodo tá aqui do ladinho, ó. Só que ele tá de pezinho, tá? Tu tá enxergando ele de cima aqui, ó. Tá aqui do ladinho, tá? Então ali estão eles. São exemplos bem típicos, tá? Esses encapsulamentos aqui. E daí, tá? A gente tem então agora diretrizes de projeto para o diodo e para o MOSFET, tá? Daí eu comentei para vocês que como que a gente define o diodo, né? Como que a gente equaciona, como que a gente vai escolher um modelo. Ele tem que atender, o diodo que a gente vai escolher, ele tem que atender basicamente duas características, tá? Ele tem que atender a tensão de bloqueio, tá? Porque o diodo é isso, né? Ele conduz ou ele bloqueia. Então, se ele está bloqueando, ele tem uma tensão máxima que ele consegue bloquear, e se ele está conduzindo, ele tem uma corrente máxima que ele consegue conduzir. Tá? É isso que uma chave faz, o diodo é uma chave. É uma chave não controlada, mas é uma chave. Então, a tensão de bloqueio dele e a corrente que esse cara vai conduzir, que são quem definem qual modelo que tu vai usar. Né? Então, quando a gente for consultar por um modelo, a gente precisa saber qual que é a tensão máxima que esse cara está sujeito e qual que é a corrente máxima que ele vai conduzir. No caso do flyback, a gente já tinha essas equações, a gente equacionou, né? Que a tensão máxima em cima do diodo é a tensão de saída, porque ele está na malha de saída, né? Mais a tensão refletida para o secundário. Tá? Então, é essa equação aqui para a tensão máxima em cima do diodo. E a corrente média que esse cara vai conduzir, e a gente conversou por que a corrente média que a gente usa, né? A corrente média, conhecida no datasheet como IF,
ela é a corrente de saída do nosso flyback, né, do nosso conversor. Então, se o nosso conversor está alimentando uma carga de 10 amperes, essa corrente média vai passar toda no diodo, tá? Então, essas são as duas características, as duas equações que a gente precisa para definir o diodo. Não é só isso, né? Essas aqui são as equações principais, mas a gente tem que estar sempre de olho nisso aqui, ó, na recuperação reversa, tá bom? Então, a gente fez lá na aula de diodo, a gente fez uma explicação bem detalhada do que é essa recuperação reversa, tá? E por que ela é tão importante. Essa recuperação reversa, durante esse tempo, tu tem uma corrente reversa no diodo, tá? E para isso não ser significativo dentro do teu período de comutação, né, dentro da frequência de comutação, para esse tempo de recuperação reverso não ser significativo, ele tem que ser muito menor que o teu período de chaveamento, né? Então, tu vai ter lá a frequência 100 kHz, tu tem um período de 100 kHz, e esse tempo de recuperação reversa não pode ser significativo, né? Tem que ser lá, menor que 1%, por exemplo, tá? Então, a gente sempre quer diodo que tenha tempo de recuperação menor possível, tá? O menor que tu consiga comprar, ou o menor que tu tenha disponível. Geralmente, os modelos que têm tempo de recuperação menor são os ultrafasts e os Schottky, tá? Que tem, esse último aqui, idealmente, ele não tem tempo de recuperação reversa, ele é quase instantâneo. Tá bom? Então, são as duas equações excelentes, são as duas equações que a gente vai usar para consultar datasheets, mas dentro desses que nos satisfazem, dentro da tensão e da corrente, a gente tem que priorizar os que a gente pode pegar de tempo de recuperação menor, tá bom? Então, são basicamente esses 3 pontos que a gente tem que se ligar na hora de escolher um diodo, tá certo? E para o MOSFET também tem as diretrizes de projeto, né? Basicamente, o que a gente tem que se ligar para o MOSFET é a tensão que ele vai bloquear e a corrente que ele vai conduzir, igual como no diodo, né? É a tensão que ele vai bloquear e a corrente que ele vai conduzir, porque é uma chave, né? Ou está bloqueando ou está conduzindo. E a tensão que esse cara bloqueia no MOSFET para a fonte chaveada, como ele está no primário do teu flyback, né? Então ele está bloqueando a tensão de entrada, quando ele está bloqueando, né? Ele está bloqueando a tensão de entrada mais a tensão de saída refletida, tá? Então essa é a tensão máxima de bloqueio desse MOSFET, quando ele estiver aberto, quando o PWM estiver em baixa, né? Quando tu está no resto do período, né? De DT para frente. Tudo isso é a mesma coisa que eu estou falando, tá? Então ele bloqueia essa tensão. Vocês já sabem equacionar, a gente deduziu essas equações aí que vêm, ó. Observa que aquilo que a gente fez lá nas primeiras aulas, que era desenhar a forma de onda e equacionar as formas de onda, ela vem caminhando com o resto do projeto sempre, né? Isso aqui veio lá do equacionamento, tá? Lá, eu acho que da segunda ou terceira aula que a gente conversou, tá bom? E isso aqui é a tensão que o MOSFET está bloqueando. E a corrente que ele conduz, a gente utiliza, pro caso do MOSFET, a gente utiliza a corrente RMS. No caso do diodo, a gente usa a corrente média. No caso do MOSFET, a gente usa a corrente RMS, que é dada por essa equação aqui. E a corrente da chave é igual à corrente do enrolamento primário, tá? A corrente da chave é igual à corrente do enrolamento primário, porque eles estão em série. E a corrente RMS do primário, tu já tinha calculado lá para o projeto do AEAW. Tu precisa da corrente primária RMS lá no projeto do AEAW. Então, tu já tem esses valores aqui, basicamente, tá? Só repetir a equação aqui. Então, tensão que ele vai bloquear e a corrente que ele vai conduzir, tá? Quando ele está bloqueando, ele não está conduzindo, e quando ele está conduzindo, ele não está bloqueando, né? Então, a tensão que ele bloqueia e a corrente que ele conduz. No caso do MOSFET, a gente tem que prestar atenção, a gente utiliza a corrente RMS e não a média, porque o MOSFET, quando ele entra em condução, ele se comporta como uma resistência muito pequena, mas uma resistência. Idealmente, a gente queria que quando o MOSFET entra em condução, ele fosse um curto-circuito, mas ele não é um curto-circuito ideal, ele é um semicondutor conduzindo, então ele tem uma resistênciazinha, tá? Então por isso que a gente usa a corrente RMS, porque quem diz o quanto que essa resistência vai esquentar é o valor RMS, tá? É o valor RMS que diz o quanto que uma corrente, o quanto que um resistor vai esquentar.
Já o diodo, a gente usa a corrente média, porque o diodo, quando entra em condução, ele se comporta como uma queda de tensão, 0,7 volts, né, 1 volt, enfim. E quem diz a potência dissipada numa fonte de tensão é o valor médio da corrente, tá? Então, por isso que no diodo a gente usa valor médio, que é a própria corrente de saída, no caso do flyback, e no MOSFET a gente usa a corrente RMS, tá? Porque o MOSFET ele se comporta como uma resistência. Então, dentro desses dois valores, né, a gente vai calcular qual que é a tensão máxima e qual que é a corrente RMS que essa chave vai estar sujeita. Dentro dessas opções, tu vai escolher aquele que tenha menor resistência de dreno source, tá? Por que isso? Porque essa resistência de dreno source é o valor da resistência que essa chave tem quando ela está conduzindo, né? Então, eu não quero que essa chave esquente quando ela está conduzindo. Lembrando, né? Idealmente, eu queria que quando ela estivesse conduzindo, ela fosse um curto-circuito. Mas ela nunca vai ser um curto-circuito, porque ela não é uma chave ideal, né? Ela é um semicondutor. Então, a gente quer que seja o mais próximo dessa característica ideal. A característica ideal era um curto, tá? O que é o mais próximo curto? É uma resistência muito, muito pequenininha. Então, a gente sempre vai escolher priorizar, né, dentro do que tu tem disponível, dentro do que tu pode comprar, dentro do que o fornecedor consegue ter, ofertar, o que tenha menor resistência em condução, né, que é essa RDS-on, tá? Que é a resistência do dreno para o source no on state, tá? Que é no estado dela fechada. Então, maior bloqueia, suporta a tensão, suporta a corrente. Se eu puder escolher o com menor resistência, melhor, tá? Então, basicamente, a gente resumiu, digamos, essas últimas aulas ali na parte de definição do MOSFET e do diodo nessas diretrizes aqui, né? O que a gente faz com esses dados daí, com essas duas equações? A gente vai consultar num banco de dados ou num almoxerifado, enfim, aonde que tu tenha disponível esses elementos para fazer a escolha do MOSFET e do diodo que suporta a tensão e a corrente, tá? Então, basicamente é sempre isso. Diodo tem que suportar tensão e corrente. Qual tensão e corrente, né? Diodo tá aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu fiz uns slides bem bosta aqui, né? Pera aí. Deixa eu botar slide anterior aqui. Tá. Mas, enfim, no caso do diodo, tem que bloquear, tem que suportar essa tensão e suportar essa corrente. Dentre todos os modelos que tu tiver que suportem esses, tu prioriza aqueles de menor tempo de recuperação reversa, tá? Esse tempo de recuperação reversa é um valor de datasheet, tá? Assim como essa tensão e essa corrente são valores de datasheet, tá? A gente vai fazer um exemplo agora para validar isso aí, tá? E aqui no caso do MOSFET também, é uma chave, tem que bloquear essa tensão e conduzir essa corrente, tá? Dentro disso, os que tiver menor resistência em condução. O simples do simples do simples é isso, basicamente, tá? Esse é o grande resumo do que a gente viu nas últimas aulas, tá? Lembraram? Alguma dúvida até aí? Lembraram do que a gente falou? Não sabem nem o nome mais, né? Vocês já estão no carnaval, eu tô vendo. Pensando em folia já. Então vamos lá. Então esse aí é o resumão, tá? Como que a gente define MOSFET e diodo para o nosso flyback. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar isso em alguns exemplos, tá? Eu sei que a gente fez um exemplo para cada um antes, mas vamos fazer mais um aqui e depois eu vou passar esses dados para vocês, tá? Mais uns exercícios para vocês. Então, te liga aqui, ó. Vamos pensar nesse caso aqui. Então, sempre quando a gente fala, né, de projeto de uma fonte chaveada, é aquilo que eu vinha falando para vocês. Tu vai ter sempre alguns dados, algumas definições para o teu projeto, né? Como, por exemplo, qual que é a tensão de entrada? Tu vai alimentar pela rede, tu vai alimentar por um banco de baterias, tu vai alimentar por um painel solar, né? Então, da onde que vai vir a tensão de entrada? Essa tensão de entrada é um dado para ti.
Então, geralmente, tu tem definida essa tensão de entrada aqui. Eu sempre tento colocar aqui na casa dos 300 volts, porque é uma tensão, por exemplo, proveniente da rede elétrica, né? É a rede elétrica retificada. Então, a rede elétrica ela tem 311 de pico, senoidal. Quando tu retifica, vira uma pulsante de 311 de pico. Quando tu bota um capacitor de filtro, né, que é a ponte retificadora com capacitor, ela vira em torno de 300 volts ali de entrada, tá? Então, isso aqui representa bem o que seria uma fonte alimentada pela rede, tá bom? E daí eu estou supondo alguns valores aqui, né? Tensão de saída 100 volts. Então, tu sabe a carga que tu vai alimentar. Quando tu projeta uma fonte chaveada, tu projeta para alimentar uma determinada carga. Ah, ele vai ligar um motor CC. Ah, ele vai ligar uma fita de LED. Ele vai ligar uma iluminação CC, sei lá. Sabe? O que que tu vai alimentar com essa fonte? Vai alimentar uma placa-mãe? Vai alimentar o sistema de uma televisão, né? Hoje tudo é um computador a televisão, né, então tu tá alimentando como se fosse uma placa-mãe. Então tu tem a potência dessa carga que tu vai alimentar e tu tem a necessidade, qual tensão que essa carga exige, né. Então isso aqui são alguns dados, né, principalmente esses 3 primeiros aqui, que são dados que tu vai receber como projetista, né, tu vai ter as demandas da tua fonte chaveada. E tu tem ainda, por exemplo, qual que é a ondulação de tensão de saída. Esse 100 volts, ele tem que ficar 100 volts cravadinho ou ele pode oscilar de 99 a 101, certo? Como que é a demanda da tua carga? Então, tu vai ter essa oscilação aqui, né? Dependente da tua carga também. Geralmente, o que tu define aqui, quando não é definido por dado do projeto, é a frequência de chaveamento, né? Com que frequência que esse flyback vai operar, né? Que frequência que ele drena e fornece, drena, fornece, drena, fornece, né? Que frequência. Então, quando não é dado para ti, ele é definido por ti, tá? Geralmente na casa das dezenas e centenas de kilohertz, tá? Lembra disso aqui. Em cima desses dados, a gente faz algumas definições, lembra? Então, a gente define algumas coisas, principalmente a questão do núcleo, né? Que são essas características do núcleo, tenta lembrar por que que são esses valores, tá? Que é a densidade máxima que o teu núcleo suporta, né? A gente está falando do acoplamento agora, né? Qual que é a densidade máxima antes de saturar e qual que é a densidade decorrente antes do teu fio derreter, basicamente, tá? Não o fio derreter, tá? Mas o que derrete é o esmalte isolante, né? Ele tem um verniz em volta, um esmalte que isola o fio. Então, se tu trabalhar com uma densidade decorrente muito grande, que é esse J, se tu trabalhar com uma densidade decorrente muito grande, tu diz assim, ah, meu fio vai suportar mais corrente, então ele vai esquentar mais. Se ele esquentar muito, ele derrete esse verniz, tá? Então, a gente tenta ficar meio que dentro dessa faixa aqui de densidade decorrente, tá? Então, pegando esses dados aqui, essas definições, vocês já têm uma rotina de projeto hoje que calcula para nós, basicamente, o projeto do flyback, né, que é o valor das indutâncias e o valor da capacitância, né, o valor do acoplamento e o valor da capacitância, e ainda essa rotina já projeta para nós qual que é o projeto físico desse acoplamento magnético, né? Qual núcleo que tu vai usar, qual bobina, né? Qual fio, quantos fios tu vai ter que usar e assim por diante, tá? Então tu já tem, com base nesses dados, uma rotina que retorna para nós essas características assim, né? Qual que é o valor de indutância, qual que é o valor de capacitância e qual que é o projeto físico desse acoplamento aqui. Agora, a gente tem que definir aqui quais que são os semicondutores que a gente vai usar, tá? Então, o exemplo aqui é fazer uma sugestão de modelo de semicondutores que atende esse conversor, tá bom? E aí, como é que a gente faz isso? Bom, daí é o simples, é aquelas equações que a gente tinha visto, né? A gente tinha visto as equações aqui atrás para calcular a definição desses carinhas. Então, vamos lá, ó, vamos fazer aqui, ó, e vocês vão me dizer quanto é que dá para cada um. Tá? Então, vamos pensar no primeiro caso no diodo, tá? O diodo, tá? No caso do diodo, esse elemento aqui, como que a gente sugere um modelo de diodo? Para sugerir um modelo de diodo, a gente vai ter que consultar no banco de dados lá, de um fabricante, de um fornecedor, para ver quais que atendem às nossas necessidades.
E como que a gente sabe quais que atendem às nossas necessidades? Com base nos esforços de tensão no diodo e de corrente nesse diodo, tá? Que é a corrente ID/AVG, tá? Que lá no datasheet ela se chama IF, tá? Então a gente vai consultar basicamente esses dois valores lá no datasheet para saber qual que a gente precisa atender, tá? Então qual que é o diodo aqui? Qual que é a tensão máxima no diodo? Bom, eu dei a equação pronta ali para vocês, né? A equação da tensão máxima em cima desse diodo é a tensão de saída mais a tensão de entrada refletida para o secundário, né? Então a gente tem isso aqui, certo? Com base nessa equação, a gente tira o valor máximo de tensão em cima do nosso diodo. Vamos pegar aqui, ó, botar pretinho aqui. Então, a tensão de saída desse magrão é 100 volts, então vou botar aqui, ó, 100 volts, mais a tensão de entrada, que é 300, refletida para o secundário, N2 por N1, que dá 0,4 N2 por N1. 0,4. Show. E a corrente no diodo é a corrente que a gente vai consultar no datasheet, né? Deixa eu só dizer, esse F é o nome que ela recebe lá no datasheet, tá? Lá no datasheet ela recebe esse nome. A gente já viu que é a própria corrente média de saída, né? A própria corrente média de saída desse flyback, tá? E a corrente média de saída desse cara é quanto? Vamos lá. Eu posso calcular pela potência dividida pela tensão, né? Então, daqui eu tiro que essa corrente vai ser 1 ampere, tá? E estica aqui. 1 ampere, tá? Então, a corrente do diodo, ele vai ter que suportar 1 ampere. E quanto que deu aquela tensão ali? 220, beleza. Então, a tensão desse diodo vai ser 220 volts, tá? Então, aqui, 220 volts. Então, o diodo que a gente vai escolher, ele tem que atender essas características aí, tá? Uma tensão de bloqueio de 220 e uma corrente de condução de 1 ampere. E, de novo, né, atender o que tenha menor tempo de recuperação reversa, tá bom? Isso para o diodo. Já vamos consultar, tá? Mas primeiro vamos fazer o cálculo aqui para o MOSFET, tá? Vou botar aqui do ladinho. Vamos fazer a mesma coisa para o MOSFET agora, tá? O MOSFET é a mesma coisa. Semicondutor, ele tem que suportar uma tensão de bloqueio, então vai ser a VDS max dele, e ele vai ter que suportar uma corrente de condução, IDSRMS, tá? Então ele tem que suportar uma tensão de bloqueio e uma corrente de condução. No caso do MOSFET, a tensão de bloqueio é a tensão de entrada mais a tensão de saída refletida para o primário, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter o que então? Que a tensão de entrada é 300, vou botar assim, ó, 300 mais 100 refletido para o primário, então 1 sobre 0,4, tá? Isso aqui vai dar um valor. E a corrente RMS no MOSFET, né? A corrente RMS no MOSFET, ela é igual à corrente RMS no enrolamento primário. E esse valor aqui vocês já têm, né? Esse valor aqui vocês já têm na rotina de projeto de vocês. Então, esse aqui vai dar 550, Tim. Vou botar aqui, ó, 550 volts, tá? Então, a tensão de bloqueio do MOSFET tem que ser superior a 550 volts, tá? Essa corrente RMS aqui, vocês têm lá, a rotina de vocês já está calculando. Eu vou anotar aqui quanto que é. Eu acho que é 0,61, tá? 0,61 ampere, tá? Então, esse valor aqui veio lá da rotina de projeto de vocês já, que vocês já implementaram essa equação, tá? 0,61. Então, olha só, o nosso diodo que a gente vai escolher agora, ele tem que ter uma tensão de bloqueio no mínimo 220 volts, e o MOSFET ele tem que bloquear no mínimo 550 volts, tá? O que a gente faz aqui? Claro que a gente vai consultar, por exemplo, um diodo para... A gente vai consultar um diodo não exatamente para 220, né? A gente vai consultar diodos que bloqueiam, por exemplo, de 250 para mais, que conduza de 1,1 ampere e meio para mais, tá? Então, a mesma coisa para o
MOSFET. A gente vai consultar algum MOSFET que bloqueie, por exemplo, de 600 volts para mais, tá? A gente tem que trabalhar com esse fator meio cagaço aí, para garantir que tu não vai queimar esse dispositivo. Porque o MOSFET, se tu aplicar uma tensão maior que a que ele suporta, ele queima. A mesma coisa no MOSFET, no diodo, tá? Então, a gente vai usar esses parâmetros aqui para consultar, tá? E essa consulta, e essa consulta, como eu falei na última aula para vocês, a gente pode fazer basicamente em fornecedores, né? Eu deixei alguns links de fornecedores aqui, ou se tu não conseguir nos fornecedores, tu pode consultar nos próprios fabricantes, né? Eu deixei 2 exemplos de fabricantes aqui. Tá? Então, a gente tem agora os parâmetros de consulta. A gente tem... O que a gente vai consultar? A gente vai consultar por diodo que suporte tensões superiores a 220 e correntes superiores a 1 ampere, e MOSFETs também, que suportem tensões superiores a 550 e conduzam correntes superiores a 0,6 amperes, tá? E como é que a gente faz isso? Bom, se eu pegar a Mauser aqui de novo, ó, que é o fabricante, lembram? O site da Mauser, que a gente fez 2 vezes isso aqui, né? Uma vez para o diodo e uma vez para o MOSFET, tá? No site da Mauser aqui, né? Que é um vendedor aí internacional de semicondutores, tá? Se eu vier, deixa eu voltar aqui na página inicial deles. Se eu vier no site deles, eu posso consultar não só por semicondutores, mas por um monte de componentes, enfim, tá? Mas a gente vai consultar por semicondutores, tá? Tô pegando um fabricante aqui, um vendedor internacional, mas tu poderia, por exemplo, fazer numa Electrogauge da vida, uma Flip-Flop da vida, certo? Que são esses vendedores Electrodex, que são vendedores nacionais de semicondutores, tá? Mas então pega aqui, por exemplo, semicondutores, tá? Semicondutores discretos. O que é o discreto? Quer dizer que é um chip e vem um só, tá? Basicamente isso. Então, discretos, vamos lá, o que eu quero? Diodo, vamos consultar por diodo, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, o que eles têm embaixo, ó, de tipos, né? Eu posso filtrar por fabricantes, eu quero fabricantes mais conhecidos, né? Como a Vishay, como a ST, são fabricantes mais conhecidos, mas eu vou deixar isso aberto e vamos pegar aqui, ó, diodos, tá? Vamos consultar no tipo de produto, ó. Tipo de produto eu quero diodo, tá? Diodo de uso geral, de potência e de chaveamento, ó. Então, esse cara aqui eu vou escolher. Vai ser, se o meu mouse clicar, eu adoraria, tá? Aí, diodo, tá bom? Não vou filtrar por tecnologia, tá? Não vou escolher nenhuma tecnologia específica aqui, mas vamos pegar que o tipo de montagem, eu quero escolher aqui os True Hole, tá? O que é o True Hole? É aquele que tem que ter o furinho na placa. O contrário dele seria o SMD, tá? Vamos pegar aqui o True Hole e vamos usar esses filtros aí, tá? E agora vamos, ele vai dentro dos diodos, a gente vai botar mais filtros, que são os filtros agora dos esforços de tensão que a gente quer, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, dentro dos diodos eles nos oferecem ainda outros filtros, tá? Como, por exemplo, que tipo de produto tu quer? Tu quer o de uso geral? Tu quer os de potência? Tu quer os retificador? Tu quer os de chaveamento? Tá? Geralmente dá para filtrar aqui por chaveamento, que é melhor ainda, porque daí já são diodos para alta frequência, tá? Se tu pega esses de uso geral aqui, ó, geralmente não são diodos para alta frequência, são diodos feitos para retificar a rede. Então a rede é numa frequência extremamente baixa, certo? Então o tempo de recuperação reversa desses elementos geralmente é alto. Tu não te interessa muito, não importa muito o tempo de recuperação, porque tu vai trabalhar em baixa frequência. Já os diodos para chaveamento, geralmente eles têm tempo de recuperação bem menores, tá? Então, vou já deixar aqui em switching, tá? Mas não necessariamente precisa. E vamos lá, vamos pegar agora pelos esforços, ó. Pico de tensão reversa, que é que é a tensão de bloqueio desse diodo, tá? Qual que é a tensão reversa que ele vai ter que suportar? A gente calculou 220, né? 220 volts de tensão reversa no diodo. Então, eu vou pegar aqui, ó, diodo que suporta 220, aqui eu tenho 200, 225, eu vou ser um pouquinho mais cagão e vou pegar do 250 para frente, ó. Qualquer um que bloqueie 250 ou mais, tá? Qualquer um. Eu só não posso pegar para baixo, porque senão vai queimar quando bater os 220 lá, tá?
Então, de 220 para cima, qualquer um. E a corrente, né? Corrente sobre tensão, não é essa aqui que a gente quer. A corrente que a gente quer é que é a IF, ó, corrente direta, tá? Corrente direta que a gente calculou, 1 ampere, que é a corrente de condução, ó, IF, 1 ampere. Então, vamos pegar qualquer um que consiga conduzir de 1 ampere para mais, tá? É aqui, ó, de 1 ampere para mais, tá? Maior ou igual a 1 ampere, ok? Ainda posso... Tem chips que vem mais de um diodo no mesmo chip, né? Que vem a dois, porque tem fontes que usam muito dois diodos sempre, tá? Mas vamos pegar single aqui, que daí vai ter dentro do chip, vai ter só um diodo, tá bom? E aí eu filtro. Vamos ver o que ele nos oferece de opções aqui, tá? Baixar um pouquinho mais. Aqui, tá carregando ainda. Mas vamos olhar aqui, ó. A primeira opção que ele nos ofertou aqui, ó, tá? Esse carinha, que ele é da Infineon, tá? Uma marca muito boa, um diodo para fins gerais, papapi, papapá. Tem estoque e olha aqui, ó, ele custa $6 cada um. $6 é muito caro para um diodo, tá? $6 aí dá o quê? Uns R$ 750 mais ou menos, né? Então, esse cara aqui é demais para nós, tá? É muito caro. Mas vamos dar uma olhadinha mais para o lado aqui, ó. Tem outras informações sobre ele, ó. Ele é para 40 amperes, ele é para 600 volts, tá? Ele é bem a mais do que a gente quer, né? Bem superior. E o tempo de recuperação dele aqui, ó, que eu falei que a gente tem que estar sempre ligado, ó, 73 nano. Show de bola. Menor que 100 nano na nossa aplicação, tá ok, tá? A gente tem que começar a se preocupar quando começa a ficar muito próximo e superior de 100 nano. Então tá aqui, ó, 70, ok. Mas tá muito caro, certo? Tá muito caro, eu não quero esse diodo muito caro aqui. Vamos tentar pegar um mais barato aqui, ó. Vou elencar eles por preço, vamos ver. Vamos ver, cadê eles? Estão aqui, ó. Então, olha, agora a gente tem esse outro aqui da Vishay, beleza? Vishay também é uma fabricante top. Para 1 ampere, 800 volts, ó. 1 ampere, 800 volts. Pô, se aqui ele já está dizendo que é 500 nanosegundos de tempo de recuperação reversa. Aí já não é muito bom também, tá? Mas ele é 8 centavos de dólar, 9 centavos de dólar aqui, tá? Deixa só ele terminar de carregar aqui, para eu conseguir arrastar para o lado, ó. Então, ele é 9 centavos ali, ele é um diodo, é para 1 ampere, 800 volts, show de bola, atende nossas necessidades. Que mais, ó? Aqui, ó. Tempo de recuperação reverso, 500 nanosegundos. Putz, tá vendo que tu abriu mão, tu queria diodo mais barato, tá, tem diodo mais barato. Tu não, né? Eu queria diodo mais barato. Só que esse diodo mais barato, ele tem um tempo de recuperação quase 9 vezes maior que o diodo anterior. E 500 nano é significativo para nós. Se tu pensar assim, ó, 500 nanosegundos dentro do nosso período é um período de 100 kHz, tá? Então, 500 nano num período de 100K, dá quanto isso aí? Dá uns 5%, mais ou menos. Então, é grande demais, tá? É muita coisa. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu não quero esse cara, eu quero o mais barato que ele pode me vender, mas eu não quero esse com tempo de recuperação gigante de 500 nanosegundos. Eu quero com tempo de recuperação menor que 100 nano. Então, vamos colocar um filtro a mais aqui, ó, em cima, e vamos limitar o tempo de recuperação reverso. Vamos ver, ó. Tempo de recuperação está aqui, ó. Já eu estava procurando, mas está aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, tempo de recuperação menor que 100, ó, de 100 para trás, tá? 100 ou menos, tá? E vou filtrar de novo. É esse o garimpo que tu tem que estar fazendo geralmente, certo? Aqui tu tem muita opção de diodo. Então é um pouco mais opções, tem que botar mais filtros, mas geralmente tu vai procurar num almoxerifado do P&D onde tu trabalhar, enfim, que vai ter uma opção mais limitada, tá bom? Daí vamos lá, vamos ver o que ele tem aqui para nós, ó. Ele já tá, eu acho que por preço aqui, né? Já tá organizado por preço, deixa eu até só... Esse aqui é 0,8, esse aqui é 1,08. Eu acho que já tá por preço. Eu só tentar organizar aqui de novo, vamos ver se vai aparecer algo mais barato para nós. Esse aqui tá $6, não. Volta.
$6, não, peraí, de novo. Agora vamos organizar por preço aqui. Ô, prof, o Sim. senhor tinha explicado, tem que ser quantos por cento do período pode ser? É 1% por É, tempo de recuperação? deu 1% para aí, tá bom. Geralmente de 100 nano para baixo já tá ok. Tá? Tá bem. Então aqui, ó, esse cara aqui, agora todos que estão aqui têm tempo de recuperação 100 ou menos, tá? Daí, olha, esse outro diodo que ele nos ofertou aqui agora já é de uma marca não tão consolidada quanto as outras, digamos assim, né? Essa ROM aqui, ok, tudo bem, não tem importância. Mas olha só, já é um diodo de 80 centavos de dólar. Aquele outro era 9 centavos de dólar. Então, olha a implicação que tem esse tempo de recuperação, né? De tão importante que é. Então, olha aqui, ó, esse cara aqui é para 20 amperes, ó, o IF dele é para 20 amperes e a tensão reversa é de 600 volts. Atende, né, porque a gente tinha escolhido os que atende, e o tempo de recuperação é 40 nano. Opa, excelente, tá? O mais barato que ele consegue nos ofertar com 100 nanos, menor que 100 nanosegundos, é esse cara aí, tá? De 80 centavos de dólar. Quem sabe se tu for um pouco mais, pode ser 150 nanosegundos de tempo de recuperação. Bom, quem sabe ele vai ter algumas opções mais baratas ainda, tá? Mas nesse caso aqui eu pegaria esse, né? Então o que que a gente faz? Abre a ficha técnica dele, que é o datasheet do semicondutor, tá? E aqui no datasheet a gente identifica as informações que a gente quer, só para certificar, né? Então tu vem aqui, ó, qual que é a tensão reversa, ó, nas faixas máximas, né? Qual que é a tensão reversa? Ó, reverse voltage, ó. O VR é de, tá aqui, ó, 600 volts, tá? Então a gente precisava um de 220, esse tá ó, show de bola. O que mais? Corrente direta, né? Então ele vai ter aqui, ó, average, rectify, forward current, tá? É a corrente direta média, tá? Que é a corrente que a gente vai conduzir lá, que é 1 ampere. Ele suporta até 20. Oh, excelente, ainda está muito bom, né? Está sendo até mais do que a gente precisa, mas não tem importância. E a outra coisa que a gente tem que atentar aqui é Reverse Recovery Time, né? Que é o tempo de recuperação reversa, TRR. O tempo dele é, no máximo, 60 nanosegundos, ó. O típico é 40 e em condições máximas vai chegar a 60 nano. Excelente, tá? Esse diodo aqui estaria show de bola. Então esse aqui é o nosso modelo de referência agora. Então quando tu faz um projeto assim desses de uma fonte chaveada, tu diz o seguinte, ó, diodo tal ou similar ou superior, né? Tu fez o projeto e diz, ó, tem que usar esse diodo ou um similar ou um superior, certo? Então tu poderia usar esse aqui como modelo de referência. Então esse RF aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl C, seria o que a gente vai usar aqui. Mas como é que eu dou Ctrl V aqui agora? Aí ele não coloca, tá? Mas tudo bem. Então aqui qual que seria o modelo de diodo para nós? Seria esse cara aqui, ó, o RFN 20TF6S, tá? Esse seria o nosso modelo de referência, tá bom? Então qual que é o sugerido? Aquele RF ali para o diodo. E para o MOSFET, bom, agora a gente repete esse processo de consulta, só que para o MOSFET, né? Ali a gente fez para o diodo, agora a gente vem aqui, troca a nossa consulta, né? Vamos aqui em produtos e vamos consultar por MOSFET, semicondutor discreto, certo? Estão acompanhando mais ou menos isso aí? É que nem comprar brusinha na Magalu, né? Mais ou menos, tá? Agora eu quero MOSFET, ó, das tecnologias. Que tipo de produto eu quero? Eu quero um MOSFET. Não vou limitar tecnologia, mas eu quero True Hole. Só um minutinho que ele está carregando aqui, ó. Ele está um pouquinho lento, mas eu acho que é por causa da conferência junto, né? True Hole, tá? Vamos usar filtro no MOSFET e vamos agora adicionar os nossos filtros de tensão e corrente, tá? Então vamos lá. No MOSFET é importante também a gente vir aqui, ó, em polaridade, tá? A gente trabalha com um canal N. Se tu lembrar lá da nossa aula de MOSFETs, esse canal é o canal que se junta, que se forma,
que liga o N do dreno no N no source, né? Tu cria um canal N ali no que junta essas duas camadas esses dois semicondutores, né? Então, é canal N que a gente sempre vai procurar. E daí vamos nas características aqui, ó. Tensão de ruptura, tá? Que é a nossa tensão máxima, que é o VDS máximo que a gente calculou. A gente calculou 550, né? Então, vamos pegar de 550 para cima, ó. Tem aqui a 525, 550. Eu, como sou cagão, eu pegaria de 600 para cima, ó. 600 para cima. Para dar uma folguinha ali, né? Na implementação. Depois, tu pega aqui, ó. Qual que é a corrente ID que esse MOSFET vai conduzir, tá? Aqui ele fala de corrente de drenagem contínua, mas para nós a gente sabe que é a corrente RMS, tá? Esse ID aqui é a corrente que a gente calcula, tá? Então, vamos pegar aqui, a corrente era 600 miliamperes, né? Isso, 600 miliamperes. Vamos pegar de 1 ampere para cima, tá? Dá para ser bem cagão mesmo. Vou pegar aqui, ó, de 1 ampere para cima, ó. Tá certo? Esses caras. E aí eu vou usar esse filtro. Aí vamos ver o que ele tem de opções para nós aqui. Deixa ele carregar aí, vamos ver. Olha que o primeiro que ele já enfiou na nossa cara aqui custa $40, ó. Tem que trocar pelo Brasil inteiro, mais ou menos. Ah, mas não é esse que a gente vai pegar, certamente não é esse. Deixa só ele terminar de carregar aí. E $40 no MOSFET é demais, gente. É uma aplicação extremamente específica, assim, ó, que tem que ser aquele magrão, tá? E o fabricante é bem reconhecido também, que é a ON Semiconductors, ó. ON também é bem... Tá, agora eu vou elencar elas por preço aqui. Vamos tentar pegar um mais baratinho. Agora tem um aqui, ó, de 18 centavos de dólar, ó. Show de bola. Poderia ser esse, tá? Só que olha uma coisa, ó, não tem estoque. E agora eu tava vendo, ó, até os outros, ó, não tem nada em estoque, gente. Olha isso. 53 semanas, não tem estoque, não tem estoque. Tem 53, 24 semanas. Tá, não tem estoque de semicondutores, gente. Eu não tinha visto no diodo, tava a mesma coisa, não sei se vocês perceberam. Mas não tem semicondutor para vender. Tá, mas enfim, tu entraria numa fila de espera. Esse aqui não daria, né? Então vamos pegar o primeiro aqui, ó. Esse aqui daria, mas não é true hole, tá? Mas não tem importância, poderia ser esse aqui. Vamos pegar um que tenha menos semanas de espera, vamos ver. Esse aqui, ó, 24, ó. Quem sabe, vamos ver. Ah, vamos escolher esse aqui. 28 centavos de dólar, tudo bem. Vamos olhar o que ele tem aqui, ó. Características dele, ó. Desse magrão aqui. Vamos ver quais são as características dele aqui. Vamos puxar um pouquinho para o lado. Corrente 4 amperes, tensão de bloqueio 600. Atende às nossas necessidades, né? Que a gente precisava de, no máximo, 600 miliamperes e 550 volts. Poderia usar ele de boa, certo? Ele não tem a resistência em condução aqui. Vamos olhar no datasheet dele, ó. Vamos abrir o datasheet dele aqui, ó. Vamos ver qual que é a resistência em condução dele. Tá? Diz que tem uma baixa resistência em condução, mas vamos ver se ele tem mesmo, né? Então, a tensão de bloqueio, 600 volts, excelente. Corrente de dreno, 4 amperes, perfeito, atende. E a resistência, cadê, ó? Tá escondendo a resistência porque não deve ser tão baixa assim. Ohms. Aqui, ó. Resistência em condução 2 a 3 ohms. Isso é um valor relativamente alto, tá, gente? Por isso que estava escondido. Por isso que não estava bem grande aqui na frente, né? Tantos ohms. Porque isso aqui é uma resistência não muito pequena. Mas para nós daria de boa, certo? O ideal seria uma resistência em torno de 1 ohm para menos, tá? Mas esse cara aí foi o mais barato, ter tempo de espera menor que a gente tinha ali, poderia usar esse, tá bom? Vai dar perdas maiores? Vai dar. Mas é o que tem ali com um tempo de espera menor, por exemplo, tá bom?
Então, basicamente é isso, tá? Tu escolheu o diodo lá, consultou o datasheet, pegou dos que tu tinha opção com menor tempo de recuperação, com menor valor, e no MOSFET a mesma coisa, menor valor, que atendia as especificações e que teria um tempo de uma resistência relativamente baixa, tá? Tu consegue diodos assim, ó, pessoal, diodos não, tu consegue MOSFETs com essa resistência aqui, ó, que é a RDS1, tu consegue menor de 50 miliohms alguns, tá? 100 miliohms, resistências extremamente baixas, por isso que eu digo que isso aqui não é uma das menores, tá? É pequeno? É, mas imagina uma corrente RMS alta passando aí, tá? Tu começa a ter perdas significativas. Por exemplo, né, imagina, 2 ohms, tá passando meio ampere RMS, tu tá perdendo 1 watt. Se o conversor é de 20 watts, tu já tá perdendo 1 de 20 ali, né, da potência em cima só do MOSFET, só esquentando o MOSFET, né. Então, só uma conta rápida para vocês terem uma ideia por que é um valor significativo. Então, tu teria o modelo indicado para o MOSFET, esse cara aqui é o MCP 04N60. Esse seria o modelo indicado, sugerido de MOSFET para esse projeto específico aqui, tá? Então, teria um modelo de diodo, vou até colocar aqui no slide esses nomes, deixa eu puxar para o lado para ficar na outra tela aqui, daí eu consigo ver enquanto eu escrevo. Então, o diodo é esse magrão aqui, só para ficar depois no PDF de vocês. Caneta. Então, diodo seria o RFN 20TF. Esse seria o modelo sugerido de diodo, e o modelo sugerido do MOSFET seria o MCP 04N 60. Tá? Então, esses seriam os dois modelos sugeridos no projeto, tá bom? Entendido? Mais ou menos? Eu esqueci de fazer uma coisa aqui com vocês na real, tá? Porque a gente calculou esses valores aqui, ó, de esforço de tensão e corrente no diodo, esforços de tensão e corrente no MOSFET, mas a gente não validou esses esforços. A gente calculou e assumiu que estava certo, né? Mas a gente não poderia ter feito a consulta, né? A gente não poderia ter feito a consulta sem validar isso por simulação, tá? Então, a gente tem que validar. A gente vai fazer depois aqui, mas não tem importância, tá? O certo seria ter feito antes. O que tu faz para validar por simulação? Tu vai montar teu flyback com os dados e vamos medir aqueles esforços de tensão e corrente se estão ok, tá? Então, claro, eu estou assumindo aqui que eu já projetei, né? Já tenho o valor da indutância, já tenho os valores aqui, já projetei, já validei que a tensão de saída, né? Deixa eu até abrir a simulação aqui, ó. Já estou assumindo que a tensão de saída está certinho, o valor médio, né? Ela teria que ser 100 volts, tá? Só vou mostrar aqui para vocês. Se abrir a simulação aqui, tá? Vou fazer um aqui, aqui. Então, a gente tem que ter uma tensão de saída em 100 volts, né? Então, aqui, ó, tensão de saída, ok. Tá variando de 99 a 100,5, né? Então, eu posso pegar aqui embaixo, ó, valor médio. Então, tá dando 99,99, tá dando os nossos 100 volts. Beleza, tá funcionando o nosso flyback. Então, toda aquela validação que a gente fez lá no início, lembra? Quando a gente aprendeu a projetar o L e o C, tem que ser feito de novo, toda vez, né? Para validar que teu projeto está ok. Beleza, daí agora o que eu vou fazer? Eu vou validar os valores de esforço de tensão e corrente. Primeiro, vamos pensar aqui, ó, corrente no diodo, eu estou medindo a corrente no diodo, vamos ver a corrente no diodo. Tá ela aqui, certo? Pego o valor médio dela. Então tá dando aqui, ó, 1 ampere. Beleza, então lá no nosso carinha aqui, ó, corrente média no diodo, corrente média no diodo, tá ok.
está batendo com a simulação. Agora, eu vou pegar a tensão no diodo. Tiro a corrente, vou pegar a tensão do diodo, VD aqui. Ok. Tá aqui o gráfico da tensão no diodo, tá? Eu pego o valor máximo dela. O PSIM tem a função aqui, né? Global Max. Então, vou pegar o valor máximo, tá aqui, ó, 220,11, ó. Excelente. Tá dando os 220 que a gente calculou. Agora, vamos olhar para o MOSFET. Corrente RMS no MOSFET e tensão máxima no MOSFET. Vamos vir aqui, vou tirar a tensão do diodo, vou botar a tensão do MOSFET, ok, pego o gráfico, valor máximo, aqui que o PSIM nos diz, 551, ó, tá top, ok, 550, top, ok, validou. Agora a corrente RMS tem que dar 0,6, vamos ver, cadê? Aqui, tiro a tensão, vamos pegar a corrente no MOSFET agora, tá aqui a corrente no MOSFET, aqui tá ela, aqui embaixo ele vai nos dar o valor, ó, valor médio, valor RMS, tá? Clico no valor RMS, tá dando 5,97, não, 0,597, tá? Tá dando em torno de 0,6, tinha que dar 0,61, né? Tá ok, tá de boa. Tá, e validei, pronto, calculei, validei na simulação, agora sim poderia ir fazer a consulta, tá? Eu acabei me atrapalhando aqui nas ordens, tá? Mas é esse o processo. Ok? Entenderam? Se liga, pessoal, que tipo, tudo tá só aumentando, né? Tá só incrementando o projeto, certo? Tá só incrementando, a gente tá botando novas etapas, não são coisas isoladas. Tá só botando mais etapas no projeto, tá? Suavezinho? Conseguem fazer agora isso? Por conta? Será que sim? Será se sim? Será se não? Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Então, vamos tentar agora, certo? Vamos ver. Então, isso aqui é como que faria, certo? Todo o processo para definir, escolher modelos de referência, que geralmente a gente fala, tá? Qual que é o modelo de referência que tu vai ter para o diodo e para o MOSFET, tá? Vai ter que ser exatamente esse modelo? Não, vai ter que ser esse, equivalente ou superior, tá bom? Mas é assim que você baseia o projeto da fonte chaveada, tá? O que mais? Bom, se vocês não têm dúvida disso aqui, vamos adiante. Tá, beleza, aqui era os semicondutores, tá. Agora, o que que eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu vou gerar o PDF disso aqui para botar lá no Moodle agora, porque a ideia é que eu botei alguns exemplos aqui, alguns exercícios, na real, tá escrito exemplo aqui, mas eram alguns exercícios para vocês reproduzirem isso que eu acabei fazendo ali, tá? Então, eu deixei tudo em branco aqui, ó, deixei até essa definição da relação de espiras em branco, porque isso aqui é vocês que vão definir agora, tá? Basicamente são fontes para aplicações diferentes agora, tá? Uma fonte de 200 watts alimentando uma carga de 50 volts a partir de uma tensão de 100, tá? Depois, o outro exemplo, 24 para 9 em 10 watts, e aí eu limitei a frequência em 200K, tá? Depois, de 320 para 9, de 12 watts. Essa aqui, no caso, ó, 320 para 9, né, tensão de entrada, de barramento 320 para uma saída 9, por exemplo, isso aqui é um carregador de telefone, ó, numa potência em torno de 10 watts. Isso aqui seria o flyback de um carregador de telefone, certo? Claro, antes aqui, né, o que sintetiza esse 220 é um retificador, que vai retificar a rede, que são 4 diodos e um capacitor, mas tudo bem. Ah, mas é esse cara aqui. Então, essa aplicação. E olha que, tipo, tudo isso aqui é só usar o trabalho de vocês, tá? O último trabalho de vocês, que é a rotina de projeto, ela já dá todos esses valores aqui para vocês, né? Vocês completam essa tabela aqui e daí vocês vão agora fazer, incrementar isso colocando o cálculo dos esforços, tá bom? E aí, o que que vocês vão fazer? Isso aí é esse trabalho 3 de vocês, tá? Isso vai ser o trabalho 3 de vocês. Que é pegar aquela rotina que vocês já têm, que é o trabalho de vocês, e agora vai ter
mais uma etapa lá, vai ter mais um pedaço, que é o cálculo para tu poder definir os semicondutores do teu flyback, tá? A gente viu ali que são basicamente duas equações para cada um dos semicondutores, tá? Ele vai, a rotina vai retornar esses esforços de tensão e corrente nos semicondutores, tá? Beleza. Isso faz parte do trabalho 3. O trabalho 3 é a rotina atualizada, e aí eu quero um documento com a resolução desses exercícios que eu estou passando aqui para vocês, tá? O 1 eu fiz com vocês ali, então agora vocês vão fazer do 2 ao 7, que são todos que estão ali, e nesse PDF vai estar a resolução, né? Vai estar o resultado do projeto, então, por exemplo, vai estar essa tabelinha completada com os resultados de projeto, vai estar a comprovação por simulação, então essa comprovação que eu fiz ali no PSIM, vai estar lá a imagenzinha do valor RMS, a imagenzinha do valor de pico, né? Validando os esforços de tensão e corrente, e tu vai colocar junto o datasheet do semicondutor escolhido, tá? Então, tu escolheu, por exemplo, tal diodo, tu vai colocar o datasheet daquele diodo junto lá, destacando, né, no datasheet aonde que estão os valores de acordo com o valor que tu calculou. Entenderam mais ou menos? O que é para fazer? Vamos atualizar a rotina e resolver os outros exemplos. E daí vamos botar num documento a resolução do exemplo, a comprovação dos esforços de tensão e corrente pelo PSIM e o datasheet do semicondutor escolhido. Né? Ok? Entenderam o que é para fazer? Mais ou menos. Tá, então eu vou só gerar o PDF disso aqui para botar lá no Moodle para vocês baixarem os exemplos já, tá? São 7 exercícios, na real, aqui é do exemplo 2 ao exemplo 7, tá? E daí vocês vão reproduzir isso que eu fiz até agora com vocês, tá? Na real, eu vou até parar de gravar aqui já,